Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre algumas alternativas de remédios naturais que podemos estar utilizando nos tratamentos preventivos para amenizar os problemas, né, de doenças em nossa criação de galinhas caipiras. Né? A criação de galinha caipira da avicultura caipira é uma das cadeias produtivas que está sendo apoiada e financiada pelo projeto Bahia Produtiva, né? No qual aqui no nosso território é executado pela Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, a ARCAS, no qual eu faço parte dessa equipe de ATE, né? Eu sou engenheiro agrônomo, meu nome é Hércules e junto a mim temos mais outras pessoas, né, que integra essa equipe aí que presta assessoria a esses empreendimentos que estão recebendo esse apoio, esse financiamento do projeto Bahia Produtiva. O projeto Bahia Produtiva ele atende vários empreendimentos, várias associações e cooperativas aqui no nosso território, Semiárido Nordeste 2, mas também em todo o território do estado da Bahia, nos demais territórios, né? Esse projeto ele é executado em parceria com as instituições de assistência técnica, né, a CA, Secretaria de Desenvolvimento Rural, o Banco Mundial, né, e o Governo do Estado da Bahia. Então, nós, enquanto ARCAS, a entidade de assistência técnica, prestamos assessoria para diversos empreendimentos aqui no território do Semiárido Nordeste 2, que estão recebendo esse apoio, esse investimento na cadeia aí da avicultura caipira, certo? Então, essa gravação, essa videoaula, né, ou vídeo encontro, como nós estamos denominando, faz parte aí das atividades de uma nova metodologia, né, para continuarmos levando informação, conhecimento aos beneficiários, aos dirigentes, aos agentes comunitários rurais dos empreendimentos que estão recebendo esse tipo de apoio nesse momento de pandemia, né, do Covid-19, no qual não podemos ir até as comunidades, estar fazendo os nossos encontros comunitários, realizando nossos dias de campo, nossas oficinas, né, nossas palestras. Então, essa metodologia, no momento, se faz necessário para continuarmos levando essas informações, esses conhecimentos até vocês, dirigentes, beneficiários, agentes comunitários rurais e agentes comunitários, né, de apicultura, os ACAS, certo? Então, como eu falei no início, hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas alternativas, né, algumas estratégias de como prevenir algumas doenças e algumas pragas na criação de galinhas caipiras, né? Então, como todos já sabem, né, como vocês todos sabem, para mantermos nossas aves, né, nossas galinhas sempre sadias, sem problemas sanitários, né, devemos observar algumas medidas básicas em nosso sistema de criação, né? Não só aplicar algum remédio, não só aplicar uma vacina, né, mas várias alternativas em conjunto, certo? Então, por exemplo, manter, né, o bebedouro sempre limpo. Então, às vezes a gente quer ter uma galinha sadia, mas os bebedouros está lá sujo, tá com algum animal, algum inseto dentro, algum sapo dentro, e são transmissores de doença, né? A falta de higiene é o maior transmissor de doença. Então a gente sempre tem que estar mantendo os bebedouros limpos e com água fresca, né? Água limpa também. Não adianta eu limpar o bebedouro e colocar uma água de má qualidade, uma água suja, que não seja potável. Então a mesma água que eu sirvo para minhas aves, para minhas galinhas, tem que ser a mesma água que eu consumo, que minha família consome, né? Então outra coisa é fornecer alimentação de qualidade e também na quantidade suficiente. Não adianta eu fornecer uma alimentação de qualidade, mas eu fornecer pouca alimentação que não seja o suficiente para suprir as necessidades nutricionais dessas aves, né? Então, quando eu falo também uma alimentação de qualidade também em quantidade, a gente fala, a gente tem que refletir um pouco que a maioria dos casos dos agricultores é que a gente só disponibiliza o milho, né? E às vezes quem aí está na zona rural, que vocês têm esse privilégio de morar na zona, de residir na zona rural, aí solta as galinhas lá no pasto, né? E aí a galinha cata um inseto, cata uma folha verde, né? Alguma coisa aí em relação a isso. Mas a maioria das dietas dessas aves é somente milho. E a gente não deve dar somente milho às aves, porque o milho ele só tem carboidratos, ele só é rico em energia. A gente tem que disponibilizar outros alimentos, por exemplo, que disponibilize nessa dieta a proteína, por exemplo, né? E outros nutrientes. Então,
nas nossas redes sociais aí, na página do YouTube da Arcas, a gente tem um vídeo, certo? Falando sobre a questão de alimentação energética, proteica, né? Várias alternativas de alimentos para as aves, para as galinhas, certo? Então, para a gente poder estar disponibilizando uma dieta completa, tanto de energia, de carboidratos, que no caso é o milho, né? As raízes de mandioca, também proteico, uma alimentação proteica, né? No caso das folhas da mandioca, ou se você dá uma alimentação convencional, a questão da soja, né? Mas a soja está muito caro, então a gente pode estar procurando produtos alternativos como a folha da mandioca, a folha da leucena, a folha da glicídia, né? A folha da algaroba, as vagens de algaroba, que além de ter uma quantidade de proteína, tem também uma quantidade de energia. Então a gente tem que dar uma alimentação às nossas aves que seja completa na questão de elementos nutricionais, né, essenciais para o desenvolvimento delas, tanto para carne quanto para ovos. Outro fator também, né, que evita a questão de doenças, né, é a gente observar bem a questão de contatos entre os animais de outras espécies. Então, se você está criando galinhas naquele espaço, então somente galinhas, pessoal. Não misturar com guiné, não misturar com pato, com peru, com pavão, né? Por quê? Porque essa mistura pode ser que uma dessas espécies possa ser transmissora de alguma doença para as suas galinhas caipiras, certo? Então é interessante que vocês criem de forma separada. Outra coisa que a gente deve observar é a gente fazer um bom controle dos visitantes no aviário, né? Por exemplo, se você vai vender as galinhas, e aí você traz essa pessoa, o cliente lá que vai lhe comprar, lá para dentro do seu aviário. Então, vê se ele não vem de outro aviário, de um aviário de outro agricultor, que às vezes lá tinha alguma doença, por exemplo, tinha o gordo, que são doenças transmissíveis facilmente, né? Então, ter esse controle das pessoas que visita, que vem visitar, né, o seu aviário, seja para um cliente ali para comprar, ou seja um curioso, um vizinho que vem na sua casa, um compadre que vem na sua casa e aí agora vai lá no aviário ver as galinhas, né? Então ter esse controle na questão das visitas das pessoas que vão estar entrando no seu aviário, porque pode ser sim fonte de entrada de pragas e doenças para as suas aves, certo? Outra coisa importante que a gente não pode deixar de fazer, né, é manter o calendário de vacinação, né, das aves em dia, sempre em dia. Então, desde o primeiro dia de vida, existe um calendário aí desde o primeiro dia de vida até os 45 dias aí dessa ave, certo? Então, em nossas redes sociais tem outro vídeo aí falando sobre vacinação nas aves, para que tipo, quais são os tipos de vacina, quais são os tipos de doenças que a gente pode estar prevenindo com essas vacinas, né? Por exemplo, a Newcastle, a bolba aviária, a bronquite. São várias doenças que a gente já pode evitar aplicando essas vacinas aí do primeiro dia de vida de seus pintinhos até 45 dias de vida, certo? Só que assim, ainda além dessas práticas, tem outras medidas, né? Então a gente pode fazer o uso de alguns produtos naturais como tratamentos preventivos de algumas doenças, certo? Integrada a essas ações que eu falei agora, né? A questão da alimentação, de controlar quem está visitando o seu aviário, né? De manter os bebedouros limpos, comedouros limpos, seu aviário limpo, né? Sempre passar ali uma vassoura de fogo, sempre passar uma mão de cal, jogar um cal, coletar as fezes, a cama, né? Porque tudo isso é porta de entrada para pragas e doenças. Mas assim, integrada a essas ações, a gente tem que ver outras alternativas também, certo? No caso, a aplicação aí de produtos naturais. Então, vamos conhecer a aplicação de alguns remédios naturais que podem nos auxiliar no controle de algumas doenças, né? Principalmente algumas doenças mais comuns que acontecem aqui na nossa região com os beneficiários, né? Principalmente com os nossos beneficiários, que a gente vê muito aí nas nossas visitas, nas nossas atividades e que o pessoal reclama muito, certo? Então, assim, a gente tem aqui várias alternativas, certo? Mas, assim, uma das principais aí que vocês não podem deixar de utilizar mesmo é o alho, pessoal. Então, o alho a gente pode estar utilizando no dia a dia na dieta aí das aves, certo?
Então a gente conhece muito bem o alho, né? O alho é usado aí na culinária e que pode ser utilizado também no tratamento de doenças nas aves em função de suas propriedades imunoestimulantes e também antimicrobiana, certo? Então no tratamento para as aves domésticas, né, para as aves caipiras, pode ser usado para combater verminoses e também doenças respiratórias. Por exemplo, as doenças mais comuns que ocorrem aqui é o gogo, né, a coriza. Então o alho ele tem se mostrado bastante eficiente por ser um excelente antibiótico natural. Então age também na questão das bactérias, certo? Porque ele é antibiótico. E aí como é que eu utilizo o alho? Eu vou amassar 7 dentes de alho, 7 dentes de alho grande, tá? E vou colocar em uma garrafa, tipo garrafa PET mesmo, dessas de refrigerante, 2 litros, com 2 litros de água, água limpa, certo? A mesma água que você utiliza para beber. E aí vou deixar descansar por 24 horas, beleza? Então eu vou amassar aqui esse alho. Vou colocar dentro da garrafa PET. Então se vocês tiverem aquele amassador de alho, né, melhor ainda, facilita. Pronto, então eu vou deixar aqui dentro da garrafa PET trancada, certo? Vocês fecham a garrafa, vou deixar aqui de hoje para amanhã e amanhã eu vou estar disponibilizando para as minhas aves, tá? Então assim, quando for amanhã, logo cedo pela manhã, que vocês forem estar colocando água para as aves, vocês retiram a água, retira o fornecimento de água que tem lá no galinheiro, né? A água comum que vocês dão, disponibilizam para as aves. E aí vai servir essa mistura do alho, né, durante 7 dias consecutivos, certo? Então, retiram a água que está lá, amanhã logo cedo, retira a água e aí vocês vão, durante 7 dias consecutivos, a única água que vocês vão disponibilizar para as aves é essa água com o alho, beleza? Então, o bebedouro ele deve estar limpo todos os dias, então durante esses 7 dias vocês tenham o cuidado de estar limpando, né, esse bebedouro e está disponibilizando essa água. Após esse período, após o período de 7 dias que você está fornecendo essa água de limão, água de alho, desculpa, para as aves, vocês voltam ao fornecimento de água normal. E aí essa mistura, você pode estar repetindo no tratamento a cada 15 dias. Então a cada 15 dias você entra com essa disponibilidade de água durante 7 dias da água do limão, tá? E aí você pode fazer a cada 3 dias uma quantidade boa, né? E porque você pode deixar guardada na geladeira por 3 dias. Então a cada 3 dias você faz aquela quantidade e já deixa para aqueles 3 dias próximos, certo? Então durante 7 dias você vai estar disponibilizando essa água de limão, essa água de alho, desculpa, para as aves. Então ela vai servir aí como antibiótico e antimicrobiano, então principalmente nas doenças, na prevenção de doenças respiratórias, como o gogo, né? A gente tem muitos problemas mesmo com o gogo de caroço, o gogo da coriza, né? Então o alho ele vai ajudar muito nessa questão aí do tratamento, da prevenção dessas doenças respiratórias, principalmente do gogo, certo, pessoal? Pronto. Então aqui a gente fez um remédio natural, é uma alternativa, né, para a gente estar utilizando na criação das aves caipiras. Outra coisa que a gente pode estar utilizando é a babosa, né? Quem aqui não conhece a babosa? Todo mundo conhece a babosa. O pessoal aí na zona rural que gosta de ter as plantas medicinais, com certeza também tem aí na sua propriedade um pé de babosa, né? Então percebam que a maioria desses produtos que eu vou estar receitando aqui para vocês
São produtos fáceis de encontrar, produtos que a gente tem na nossa propriedade, com certeza tem na nossa propriedade, certo? Então, fácil de encontrar e o melhor, que a gente não vai ter que colocar a mão no bolso, né? Então vai reduzir custos. Então, a babosa, né, ela é uma planta muito usada aí na medicina natural, no tratamento de ferimentos, em virtude do seu poder cicatrizante, né? Eu tenho alto poder de cicatrização aí de ferimentos, por exemplo, é regeneradora celular, né? E também coagulante e anti-inflamatória. Então, olha só tanta importância aí que a babosa nos apresenta, né? Então, o uso dessa planta no tratamento de ferimentos, na criação de galinhas, caipiras, ela é feita retirando a seiva. Então tira essa seiva, você vê que ela tem uma... Quando a gente corta, né, ela libera uma seiva, né? Então, ó. Então a gente vai retirar essa seiva e tá passando nos possíveis ferimentos, né, que tem aí nas aves, né? Então se a ave apresentar algum ferimento, chegar a apresentar algum tipo de ferimento, então é só cortar a babosa e tá passando nesses ferimentos. E aí vocês vão repetir a aplicação até que a cicatrização ocorra total, né? A cicatrização total dos ferimentos. Então depois que ocorreu a cicatrização, então aí vocês param de estar aplicando a babosa, beleza? E aqui, pessoal, eu estou fornecendo a água do limão, né? A gente amassamos 7 dentes de alho, colocamos na garrafa PET com 2 litros de água, deixamos de um dia para o outro, né? E aí aqui vocês observam a aceitação das aves, né? Então o gosto, o cheiro não importa aí, não atrapalha na aceitação dessas aves, né? Em questão da água, tá? Lembrando que agora são 7 horas da manhã, a gente está... eu tinha suspendido a água normal, né? E agora vou estar durante 7 dias só disponibilizando essa água do limão, do alho, certo? Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.